Olá pessoal, Pietra Bertolazzi falando aqui de novo. E antes da gente falar do nosso assunto principal, eu queria só comentar um pouco sobre como tem gente chata no mundo, né? Porque acho não, nos meus últimos vídeos eu apareço usando esses dois pingentes aqui, um que é Nossa Senhora e outro que é a Mão de Fátima. E muita gente assustadoramente me mandou mensagem falando como assim, como que você tá aí falando de ocultismo, de simbolismo e tá usando a Hansa, né? Que é um símbolo islâmico e usado no culto e tal. E, bom, a Mão de Fátima, para quem não sabe, tá no Antigo Testamento, mas de fato ela não é usada pelos católicos, porque hoje em dia ela é associada a um talismã e isso não condiz com os preceitos da Igreja Católica. A Fátima era filha de Maomé, por isso a Mão de Fátima é um símbolo usado muito pelos islâmicos e também pelos judeus. Mas sim, ela também foi levada para o satanismo de uma forma um pouco modificada, né? A que eles usam no satanismo é aquela que você vê vários simbolinhos dentro da mão e tal. Alguns específicos que eu não sei quais são, mas o que claramente não é o caso aqui. E de qualquer forma, no satanismo eles pegam vários símbolos cristãos, inclusive a própria cruz, né, que eles invertem para usar nas práticas deles. Mas enfim, o que importa para mim, na verdade, é que esse foi um presente que eu ganhei recentemente de uma pessoa muito especial e eu faço questão de usar, né, essas duas correntes todos os dias. Mas, enfim, vamos lá, vamos pro nosso assunto de hoje. E o assunto é quem tá na frente, a China ou o mundo ocidental? E vamos voltar um pouquinho para a gente entender os fatos, né? A administração Obama nos Estados Unidos fez um grande desserviço permitindo que a China perseguisse uma rota acelerada e de colisão com os interesses ocidentais em vários segmentos, inclusive político. Permitiu que o socialismo com características chinesas se tornasse o modo de propagar suas influências através da política externa, denominada um cinturão, uma rota, que reacendeu as perspectivas da retomada da Rota da Seda em muitos países do Oriente Médio e da Ásia Central. O programa chinês centralizava na oferta de infraestrutura barata aos países envolvidos em troca de títulos soberanos dos países e contratos de exploração comercial de recursos naturais, minérios, óleos e gás, enfim. Com esse plano, a China conseguiu atrair atenção, né, e colocar sob as suas asas dezenas de países inexpressivos, né, que mal tinham capacidade de sustentar como nações, e também alguns que já tinham importância para a cultura oriental, como foi o caso de Portugal, Grécia e França. A administração do Xi Jinping começou em 2013 e é com certeza o pior governo em 40 anos na China, né, principalmente quando se trata da liberdade de expressão, da união e da religião. Então eles tornaram a vida do cidadão chinês mais controlada, principalmente com a introdução do crédito social, que é um método de controle total da população, e a ideia é que esse controle esteja instaurado em todas as cidades chinesas até o final desse ano. Além disso, o governo chinês implementou o famoso rigoroso controle sobre a internet, sobre as redes sociais, etc., que punem os cidadãos com um mau comportamento em detrimento daqueles que não ousam criticar o regime. E, bom, com a eleição do Donald Trump, houve um retrocesso para os planos do Partido Comunista Chinês e indo contra todas as expectativas e análises, né, de cenário de toda a grande mídia nacional e internacional. O Donald Trump não só foi eleito, como ele iniciou uma guerra comercial para inibir as ambições nada republicanas do Partido Comunista Chinês. E apesar de todos os sinais explícitos do apetite chinês pelo poder e pela hegemonia, a grande mídia fez um grande papelão, né, em conter aí o alarmismo, em vencer o seu discurso mentiroso de que o risco de colapso da cadeia global de suprimentos era apenas um risco político e que em nenhuma medida as empresas, nem mesmo americanas, nem mesmo sob tarifas, corriam risco de desabastecimento ou de falta de suprimento. Com a chegada da pandemia e toda aquela, né, encenação hollywoodiana liderada pela China e coordenada pelas organizações internacionais como a OMS, como a ONU, e divulgada a 4 ventos pela grande mídia, o mundo entrou em colapso em 2 semanas com a propagação da virose chinesa, né, sem que nenhum país pudesse tomar medidas fitossanitárias, né, a tempo de evitar a propagação e o contágio da virose, graças à inação e perseguição do PCC aos médicos dissidentes. PCC aqui no caso, né, do Partido Comunista Chinês.
Enfim, hoje a gente tem aí uma catástrofe calculada e programada para deixar o Ocidente na era digital enfraquecido e dividido num mar de opiniões infundadas. A China conseguiu enfraquecer as democracias, né, e expô-las ao exame minucioso da opinião pública e também colocar o Ocidente num cenário de guerra, né, dividido e enfraquecido sob o risco da ascensão da tirania. Para vocês terem uma ideia, a Itália assinou um acordo bilateral com a China para reviver a gloriosa parceria da Rota da Seda que eles viveram lá atrás na Renascença, contrariando inclusive os acordos entre os países membros da União Europeia, né? Não é à toa, talvez, que a Itália tenha tido a propagação do vírus chinês por lá. Mas depois da reviravolta da pandemia na Itália, formou-se aí um novo governo que, além de recusar a polêmica tecnologia 5G, que é uma tecnologia que merece um pouco mais a nossa atenção, né? Mais pra frente a gente vai falar mais dela, iniciou uma ofensiva para reavaliar o acordo e revitalizar a indústria italiana, que foi destruída com a presença chinesa na manufatura, na produção de máquinas e peças automotivas. A administração do Trump prepara um ultimato econômico contra a China, que vai forçar a China, né, a pagar pelos estragos causados pelo vírus no Ocidente, e ele pretende também interromper o pagamento dos dividendos dos títulos americanos em posse do governo chinês, já que a China é um dos maiores credores do governo americano, né, é coisa de em torno de $1 trilhão. Claramente, o que a China quer é a derrota do Trump para levantar a cabo a sua estratégia de hegemonia global. Mas a leitura do cenário indica que a opinião pública americana em relação à China está ascendendo negativamente e os possíveis desdobramentos da guerra econômica contra a China têm resultados bastante positivos para o Ocidente como um todo. Então, assim, as lideranças políticas que abraçaram o lockdown completo estão pagando aí um preço bem alto à medida que a verdade se revela e que mostra, né, que a maioria da população é inclusive imune ao Covid-19 e que tem maior impacto nos grupos de risco, como qualquer outra virose respiratória. O fracasso da administração pública na maior parte dos países do Ocidente vai acabar revelando de que lado estão esses líderes, né? E, consequentemente, em poucos anos, eu imagino que a gente provavelmente vai ter a ascensão de um maior número de líderes conservadores nos países afetados, considerando a postura e os meios drásticos que os progressistas e toda a esquerda trataram a população diante da crise do vírus chinês. A China vai tentar, aqui no Brasil, com que os governadores emplaquem o seu domínio e influência, né? Quer dizer, eles já estão fazendo isso, mas, enfim, eu já não vou entrar nesse mérito. Mas, para a infelicidade deles, o erro do STF em responsabilizar os prefeitos e governadores pelas medidas de combate ao vírus chinês expôs a incompetência, a corrupção e o oportunismo dos governadores e prefeitos opositores ao governo federal, levando muitos, inclusive, a crises políticas, investigações contra a corrupção e até início de processos de impeachment. O desdobramento dessa pandemia ainda vai revelar muito também sobre a democracia ocidental e vai trazer pra gente, eu acho, ótimas oportunidades de aperfeiçoar o nosso sistema político, né, e uma orientação mais clara e objetiva. As redes sociais, que são cada vez mais importantes para a nossa liberdade de expressão, colocaram em xeque aí a mídia tradicional e estão, com certeza, reestruturando o modelo de representação da política atual. E em diversas democracias do mundo, a insatisfação é generalizada e a verdade cada vez mais se apresenta nítida e transparente. Vamos aguardar os próximos capítulos do que está para acontecer no mundo e na nossa política local, né, para entender qual direção o Ocidente vai tomar, se será a tirania moderna e irrestrita dos comunistas, socialistas e globalistas, ou a liberdade que a cultura ocidental judaico-cristã sempre defendeu. Agora, falando um pouco de América Latina, um dado curioso que eu encontrei também foi de que a China investiu mais de 150 bilhões de dólares por aqui nos últimos 10 anos, em todos os setores, né, como o setor da educação, tecnologia e afins. O maior investimento deles foi na Argentina e em alguns países da América Central, o que me parece bem estratégico se a gente considerar algumas teorias sobre os avanços da nova ordem mundial. Enfim, gente, por hoje é só, e fiquem com Deus e tenham um bom final de semana.